Bom dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre manutenção preditiva com o MATLAB. A agenda de hoje, muito rapidamente sobre o que é manutenção preditiva, machine learning e como machine learning é usado em manutenção preditiva. Em seguida eu vou mostrar dois exemplos, um de aprendizado supervisionado, um de não supervisionado. O de aprendizado supervisionado para diagnóstico de falha especificamente. Falar um pouco sobre processamento de sinais, sobre extração de informação do sensor. Mostrei isso dentro do Diagnostic Feature Designer e, e mostrar a exportação de dado disso para o Classification Learner para criar modelos de Machine Learning em cima e geração de código automático de MATLAB. E no de aprendizado não supervisionado eu vou mostrar um exemplo de forma mais conceitual sobre estimativa de vida útil restante. Certo? Então, manutenção preditiva, o que é exatamente? Bom, tem várias abordagens possíveis para se tratar manutenção de equipamento. Manutenção reativa, você vai quebrar, você vai consertar o equipamento quando ele quebrar. Vai quebrar o equipamento, é boa. Preventiva, você vai parar periodicamente. Você não sabe se a máquina vai estar perto ou não de quebrar, mas você vai parar de vez em quando para dar uma checada. E se estiver precisando de alguma coisa, você faz a manutenção na hora. Preditiva não. Preditiva você tem acompanhamento constante da sua máquina por sensores e análise constante desses sensores para dizer quando e como a sua máquina vai ter alguma falha no futuro. Então, sabendo exatamente como e quando ela vai ter falha, você consegue programar a sua manutenção para exatamente quando precisa. Você não fica preso a paradas inconstantes que podem ser desnecessárias. Tá. Machine Learning, rapidamente, é um método, são diversos métodos estatísticos para algumas tarefas que, de forma bem geral, se resumem a descobrir alguma regra de associação entre os seus dados, sem que você tenha que explicitar ela no código. Então, por exemplo, para classificação, você vai descobrir a regra que separa as suas classes, ou para regressão, você vai descobrir uma fórmula que se aproxima bem dos seus dados. Aqui um caso linear, mas não precisa ser linear. E clustering, seus dados não têm labels nem respostas associadas a princípio, mas você pode tentar descobrir alguma forma de separar isso em grupos que tenha uma certa lógica. Então aqui ilustra um dos algoritmos de clustering para descobrir agrupamentos. Workflow, para você trabalhar com machine learning, padrão quase sempre. Você vai acessar os seus dados, onde eles estiverem, no formato que estiverem, vai transformar eles em um formato de tabela bem definido. Isso envolve formatação, envolve a limpeza desses dados, se tiver coisa faltando, ou você preenche, ou você exclui, envolve selecionar as variáveis que têm relevância de verdade para o seu problema, aplicar transformações que possam ser úteis para reduzir dimensão, envolve cálculo de outras variáveis que não vêm explicitamente dos seus dados, mas que são relevantes para o seu problema, que podem inclusive ser diretamente mais relevantes do que o dado bruto. Eu vou falar mais disso quando falar de signal processing. E, por fim, divisão em treino, validação e teste é uma boa prática para você precisa ter certeza que o seu modelo final vai estar bom. Então, você usa só uma parte para criar um modelo e outra para testar. Em seguida, você treina o seu modelo. Essa costuma ser a etapa mais fácil, na verdade, porque mesmo que você não saiba muito sobre os modelos de forma muito profunda, não conheça a matemática por trás deles, você pode simplesmente testar todos. Então, você pode testar vários deles com várias configurações, tem inclusive formas de você otimizar essa configuração de forma automática. Então, essa é uma etapa que costuma ser a etapa mais fácil. A parte mais difícil é o acesso e preparação dos dados mesmo.
Uma vez treinado, você vai avaliar a performance dele. Isso vai depender do tipo de tarefa que você está fazendo. Se for classificação, você vai olhar para a matriz de confusão. Se for regressão, você vai olhar para gráficos de resíduos ou histograma de erros, calcular o erro quadrático médio, esse tipo de coisa. Uma vez satisfeito com o seu modelo, você vai querer colocar ele em uso. Então, você pode querer gerar código. Tem um erro aqui, mas tudo bem. Você pode querer gerar código C para embarcar ele num hardware, por exemplo. Você pode querer compilar ele em executável com uma interface gráfica para um usuário final, ou na forma de bibliotecas para você integrar num sistema corporativo. Agora, especificamente machine learning, no contexto de manutenção preditiva, o que muda aqui? O que muda é a natureza dos seus dados. Os seus dados, quando se fala de manutenção preditiva, vão vir necessariamente de sensores e logs de máquina. Então, você tem a sua linha de produção com o seu maquinário, com um monte de sensores, constantemente enviando esses dados para um banco. Dados do quê? Geralmente variáveis físicas, vibração, temperatura, pressão, vazão, rotação, tudo, é, qualquer peça que se move vai ter, tem potencial para isso, qualquer corrente elétrica pode ser uma variável. É, a imaginação é o limite aqui. E pode vir de log de máquina também. Às vezes você vai ter um equipamento que ele já tem alguma funcionalidade de autodiagnóstico bem básica, que quando alguma função é acionada, ele já gera lá um arquivinho de texto com um resumo do que está acontecendo, se teve algum erro. Aí seriam coisas de mais alto nível, não são necessariamente variáveis físicas. Podem ser códigos de erro, podem ser, não sei, às vezes pode até vir uma descrição de alguma coisa, não sei. Vai depender muito de como é escrito esse log de máquina, vai de fabricante para fabricante. É, tudo que vier daqui, você ainda vai ter que enquadrar no formato de tabela. É, e, e fazer a extração de features relevantes. Porque um sensor bruto lá com um dado de vibração constante não é particularmente útil. Você tem que calcular algumas coisas em cima disso. Abordagem comum com signal processing. Você vai extrair algumas variáveis relevantes em cima do seu sinal de sensor. Outra abordagem que também é comum é a abordagem de System ID. Você faz é, você cria um modelo que representa o funcionamento do sistema. Uma equação, por exemplo. Essa equação vai ter parâmetros, e aí os seus parâmetros dessa equação é que vão ser os seus indicadores, vão ser as suas features para o seu modelo de machine learning. O que muda nesse contexto também para a saída? A saída toma um formato específico. Você vai querer que a sua aplicação final gere, por exemplo, alertas de estado, diagnósticos de problema, ou, num caso bastante avançado, você pode querer que ele automaticamente emita ordens de manutenção. Só alguns exemplos. Então, entrando um pouquinho mais fundo em processamento de sinais aqui agora, bom, isso seria um sinal bruto de qualquer coisa. Isso aqui é completamente inútil nesse formato, porque se eu olhar para um instante só, eu vou ter um valor que não me diz absolutamente nada. Mas o que se faz normalmente é picotar esse sinal em janelas, pode chamar de buffers também, é, com um tamanho fixo. Por exemplo, aqui 128. Então, eu vou colocar cada janela em uma linha aqui na minha tabela. Agora, com essa janela de 128 valores, eu posso estimar algumas coisas interessantes, que vão ser as minhas features. Que coisas interessantes? Tem algumas variáveis estatísticas, por exemplo, média, desvio padrão, momentos mais altos de distribuição, como kurtose, skewness, algumas outras também. Você pode calcular o espectro de frequência do seu. É, espectro de potência, escrevi errado aqui. Espectro de potência do seu sinal, por exemplo, função P-Welsh, é, calcula espectro de potência. Tem algumas outras também. P-Welsh é só um dos métodos. Tem métodos autorregressivos também. E em cima do seu espectro de potência, você pode calcular coisas de interesse. Por exemplo, encontrar os picos com Find Peaks.
e pode medir eles. A função find peaks vai retornar também é, é, amplitude, largura, posição, preeminência dos picos. Você pode calcular em cima do espectro de potência também, você pode calcular a potência total de algumas bandas específicas que você tem interesse, por exemplo. Ou, se não quiser trabalhar com o espectro de potência, preferir a autocorrelação, também é uma possibilidade. E a função de autocorrelação também tem picos para serem analisados. Tem várias outras coisas, você pode usar pode pegar todos aqueles livros grossos de processamento de sinais, todo aquele material teórico desse assunto, você pode usar para extrair features dos seus buffers e transformar em números relevantes para algoritmos de machine learning. Isso pode dar um trabalho considerável, porque você vai ter que escrever essas funções. Então, aqui um exemplo de função. Você cria uma função extract signal features, que vai receber um buffer, e aqui um parâmetro a mais que é necessário, a taxa de amostragem, por exemplo. E ele vai criar o seu vetor de features. Inicia como zeros, com o comprimento que precisar, e calcula todas as coisas aqui. Então aqui, por exemplo, ele está calculando médias de registro padrão aqui nesses RMS, features espectrais, mais uma função escrita, features de autocorrelação, mais uma função escrita, potência em bandas, mais uma. Então, e todas elas dão um trabalhinho considerável de escrever. E se quiser mexer, vai dar mais trabalho ainda. Não vou entrar em muito detalhe nisso aqui, porque não é totalmente necessário. Você pode fazer isso com o Diagnostic Feature Designer. Esse aplicativo dentro do MATLAB faz exatamente isso que eu descrevi e que exigiria um conhecimento considerável de processamento de sinais. Faz dentro da interface, sem exigir tanto assim do background teórico de quem está fazendo. Então, aqui passar rapidamente em algumas telas mostrando como que se trabalha com ele. Então, aqui você pode importar seus dados, salvar sua sessão e continuar de onde parou. Pode ser um trabalho longo isso. Seus dados vão ser mostrados aqui. E aqui você pode configurar se ele vai picotar o seu sinal em buffers, se você estiver com ele inteiro, ou se o seu sinal já tiver picotado em buffers, você pode mandar ele trabalhar com ele inteiro, que não tem que picotar duas vezes, né? E aqui as ferramentas de criação de features. Tem de vários tipos, vou passar um pouquinho mais detalhado nisso nos próximos slides. As features vão aparecer aqui, e aqui você pode avaliar a importância de cada uma também, porque você não precisa exportar todas. E na hora de exportar, você pode exportar direto para o Workspace, na forma de uma tabela das features de cada linha cada linha para cada sinal seu, para cada buffer. Pode exportar direto para o Workspace ou direto para o Classification Learner, para já criar o seu modelo de classificação. E você pode também exportar uma função MATLAB que replica os seus passos feitos aqui dentro, para as features selecionadas. Então, passando um pouquinho mais devagar sobre a parte de criação de features aqui, você vai ter o seu sinal bruto aqui. Geralmente você vai querer subtrair a média dele para ter um sinal de média zero, que costuma ser útil em estatística. Então, você consegue calcular, por exemplo, aqui, média do seu sinal. Ele vai aparecer aqui, porque isso ainda é um dado, isso não é uma feature ainda. E pode extrair resíduo dele. Aqui, por exemplo, você vai pegar o seu dado original, flow data, menos o seu flow min, a média dele. Ele vai gerar um resíduo, flow residue aqui. Eu acho que eu pulei um slide, mas tudo bem. Aqui, eu realmente pulei um slide. Aqui ele já fez a estimativa de espectro de potência, tá? Tudo bem, só falar então. Uma vez subtraída a média do seu sinal, você consegue fazer o cálculo de espectro de potência aqui no Spectral Estimation. Ele tem algumas opções para setar, mas basicamente é isso. Ele calcula o espectro de potência de cada um dos sinais.
E aí sim, tendo calculados tanto eh, o seu sinal subtraído quanto os espectros associados, você consegue começar a extrair features. Features tanto no domínio do tempo, que são os aqui time domain features. O que tem disponível? Tudo. Estatísticas básicas, estatísticas de ordem maior, que eu falei, kurtose, skewness, algumas coisas relacionadas a signal processing, que algumas dessas nem eu conheço, na verdade. Certo. Quando você manda ele calcular um certo conjunto de features, ele traz aqui também o histograma delas. Às vezes você consegue pela visualização já ter uma intuição de quais são mais úteis. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo. Não, esse está mais visível ainda. O código de falha 0 aqui, ele para essa feature específica, o data RMS, ele tem para o código de falha 0, ele tem ele é bem mais proeminente do que os outros códigos. Então, isso pode ser um sinal de que esse data RMS é uma feature importante para discriminar entre o código de falha 0 e os outros, certo? Essa é a lógica que vai ser aplicada de forma informalmente falando. Essa é a lógica que qualquer algoritmo de machine learning vai usar quando ele olhar para suas features e tentar fazer uma classificação. É, tem features não lineares também aqui dentro do time domain features. E tem as features espectrais aqui do lado. Features espectrais tem o quê? Picos, que nem eu tinha falado, amplitudes, frequências. Você pode pedir N picos, ele vai trazer os N mais fortes. E também tem potência de bandas. E também tem isso aqui, os coeficientes modais, frequências de ressonância. É comum existir isso em qualquer sistema que vibra. Se tem partes mecânicas, ele tem frequências de ressonância. E é possível estimar elas com processamento de sinais e análise espectral. Certo. Calculei um monte de features, então agora quais delas são relevantes e quais não. Você consegue lá no feature ranking que eu tinha apontado, ele vem para essa aba que você consegue escolher o método de ranqueamento das suas features. Aqui tem dois métodos calculados, o One-Way ANOVA e o Kruskal-Wallis. São conceitualmente parecidos, a única diferença é que o One-Way ANOVA assume algumas distribuições normais subjacentes e o Kruskal-Wallis não assume nada. Então, você consegue aqui ranquear as suas features por importância, e aí você pode pôr um limite, a princípio arbitrário. Por exemplo, eu quero todas as features com importância maior do que, sei lá, 50, de acordo com o One-Way ANOVA. Então, pegaria toda essa tabela até aqui, algo desse gênero. E aí, só exportar aqui. Você pode exportar direto para o Classification Learner. Ele já inicia a sessão para você. E aqui dentro, bom, basicamente você explora os seus todos os modelos de machine learning possíveis, inclusive você consegue otimizar eles aqui dentro também. Então, aqui, esse exemplo foi feito, assim, tão rápido quanto possível, sem muito capricho, e ainda assim conseguiu 60 e tantos por cento de acurácia. Então, tá no caminho. Seria questão de trabalhar mais nele para conseguir algo melhor. Então, aqui 69, sem nem mexer nas features para conseguir coisa melhor. Estimada a matriz de confusão dele, você pode gerar código dele aqui também. E no Diagnostic Feature Designer você também consegue gerar o código que calcula suas features. Então, mostrar isso rapidamente no MATLAB, como que isso ficou. Aqui já está rodado, na verdade. O modelo conseguiu aqui 67% de acurácia. Mostrar o código
10 linhas de código, você chama tudo que foi gerado. Essas 10 linhas escondem muito código automático, obviamente. O código automático que treina o classificador, quase 100 linhas de código, e o código automático que gera as features necessárias, quase mais de 500 linhas de código. Então, tem aí 600 e alguma coisa linhas de código por trás dessas 10 que você realmente vai ter que escrever. Então, só passando rapidamente por aqui. Carrega os seus dados, que no caso já estão preparados, né? São sinais brutos do exemplo dado ali. Chama a função que calcula as features diagnósticas, que vai gerar essa tabela de features. Feature table aqui. Head feature table. Então, para cada sinal tem um código de falha e tem as features extraídas, certo? Todas elas. Quantas deu? 47. Tá. Com essa tabela de features, treina um classificador. Ele vai retornar o classificador treinado e a acurácia obtida. E plota a matriz de confusão. Aqui eu fechei a matriz de confusão, peraí. Matriz de confusão obtida. Certo? Que mais? E aí você pode aplicar isso em novos dados. Carrega os novos dados, de novo calcula as features em cima deles e calcula as predições com a predictive function do seu classificador. Então, essa parte está rodando também. Cadê o... Só para comparação. New feature table. Default code. Com as predições. Errei alguma coisa? 13. Não, tá certo. Tá, chama um de cada vez. Nem? Não entendi isso. Tá... Eu devo ter apagado o código de... devia ter deixado para ter comparação, vai. Ele consegue, o modelo pegou as features e consegue gerar a predição do código de falha de cada um deles. Só devia ter deixado esses códigos aqui que eu devo ter apagado por qualquer motivo. Ok, voltar para a apresentação. Tá. Passar para o segundo exemplo. Esse eu vou passar mais conceitualmente mesmo. Bom, estimativa de vida útil restante. Só para contextualizar o que são esses dados. São dados de um conjunto razoavelmente grande de máquinas idênticas, mesmo tipo, operadas até a falha. Então aqui o ID da máquina, o tempo da coleta desse dado, a configuração, o setup da máquina, ela tem 3 configurações possíveis de serem mexidas. Então, isso vai gerar alguns regimes de trabalho diferentes, que é importante levar em consideração essas diferenças na hora de processar os dados de sensor propriamente dito. Então, e aqui 21 sensores acompanhando a máquina constantemente. Dá para ver aqui já pelo range deles que eles têm ordens de grandeza bem diferentes aqui. Tem alguns que estão na ordem dos 8, 20, outros estão nos 1500. Então vai precisar trabalhar direito com normalização aqui. Ok. Olhando num primeiro momento só para as configurações de máquina, dá para se aplicar um método de clustering aqui, por exemplo, um K-means, você consegue ver que apesar de não parecer, olhando para os números, só tem 6 regimes de operação diferentes aqui.
tem 6 possíveis combinações de um offset em 1, offset em 2 e offset em 3. São realmente diferentes entre si. Então, dá para extrair aqui, se eu tenho só 6 possibilidades, eu consigo olhar para os sensores e extrair 6 médias e 6 desvios padrões diferentes e normalizar os sensores de forma condicionada ao regime de operação. Então, tudo que estiver no regime de operação 1 vai usar uma média e um desvio padrão específico. Tudo que estiver no regime 2 vai usar outra, e assim por diante. Então, aplicando só essas normalizações condicionadas de forma esperta em cima dos sensores, você vê que aquela coisa ilegível que estava aqui já começa a mostrar a tendência. Então, essa tendência visível é importante para você poder pegar, analisar quais desses sensores têm uma tendência mais forte de mudança conforme a máquina envelhece e usar esses sensores para criar um indicador de saúde da máquina. Então, o indicador de saúde da máquina, bom, começa em 1, a máquina está 100% quando ela está nova, e decai conforme ela envelhece, até o momento que ela falha. Ok? Com esse indicador de saúde para todas elas da fração separada para treino, você deixa essa fração guardada. E aí você pega as suas máquinas separadas para teste. Pega uma delas, por exemplo, e o que você vai fazer para estimar a vida útil restante dela? Você vai comparar com aquelas que estão separadas de treino. Então, isso na verdade é um modelo de similaridade de resíduo. O que ele faz? Ele pega o seu perfil da sua máquina que tá operando agora e compara com todo o seu dataset de treino até o mesmo momento e encontra as N mais próximas, por exemplo, as 50 mais similares. Aqui já são as 50 mais similares. Ele olha para essas 50 mais similares e olha para o final da vida delas, quando que elas morreram, nesses instantes. Então, com esses instantes aqui, você consegue estimar a densidade de probabilidade de quando a sua máquina vai morrer, uma vez que ela é próxima dessas 50. Para uma máquina que ainda está no começo da vida útil, essa distribuição obtida vai ser bem larga, tá? Então, esse é um caso prático. Vocês veem aqui essa distribuição de probabilidade está aí, entre 40 ou 140 ciclos. Tá? É bastante larga, não é tão informativo assim. Basicamente isso significa que a sua máquina ainda está longe de morrer. Mas conforme a sua máquina vai envelhecendo, essa distribuição vai estreitando. Então, aqui ela já envelheceu o suficiente para ter algumas das similares que já morreram antes dela, na verdade. Então você vai ter uma distribuição que começa no negativo até, que no menos alguma coisa, e que é bem mais estreitinha, vai, sei lá, não dá para ser do menos, né? Essa função teria que ser truncada aqui no zero. Vai do zero até 50, por exemplo, algo por aí. Então, você tem uma alta chance da sua máquina morrer logo. Logo mesmo. O valor mais provável aqui é 16, 17, alguma coisa por aí. Então, esse seria o conceito de fazer estimativa de vida útil restante. Só recapitulando, você teria que pré-processar os seus sensores para descobrir quais deles mostram tendência forte de mudança ao longo da vida útil da máquina. Com esses sensores mais fortes, você vai criar um indicador de saúde. E com esse indicador de saúde criado para todo o seu dataset de treino, você vai usar isso para predizer a vida útil restante de uma máquina que está correndo, fazendo isso por análise de similaridade de resíduo. Essa não é a única função do MATLAB para isso, tá? Tem algumas diferentes baseadas mais ou menos nesse mesmo conceito. Encontrando as mais similares, você vai pegar o ponto de falha de todas elas e estimar a probabilidade de morrer em N dias no futuro.
certo? Tô. Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu vou responder perguntas agora. Eu vi que já tem perguntas no chat. Dá só um segundo para eu ler elas. Ah, Arthur perguntando, na parte de criação de features, é melhor picotar os seus dados que nem você mostrou ou usar uma janela móvel? É, o conceito é o mesmo, na verdade. Quando você pica os seus dados do jeito que eu mostrei no slide de... Deixa eu voltar lá. É, nesse slide, na verdade você está passando uma janela de tamanho 128 sem overlap. É a mesma coisa. A única coisa é que aqui se eu faço isso fora do aplicativo, eu estou fazendo na mão. Se eu faço dentro do aplicativo aqui no Computational Options, ele vai fazer isso para mim e ele vai permitir vai fazer de forma automática, com algumas opções a mais. Eu posso setar se vai ter overlap ou não, se vai ter gap ou não, setar o tamanho da janela, mas é a mesma coisa. Não tem diferença fazer dentro ou fazer fora. Perguntando se o feature importance é bivariado, ele considera influência de outras variáveis na definição da importância? É, tá. Ele tem alguns métodos diferentes de analisar a importância. Eu citei o One Way Nova e o Kruskal-Wallis. Ele tem alguns outros também. É, eu, eu sei que um deles, não vou lembrar nomes de cabeça, mas tem um deles que ele faz uma... como que eu explico isso? É, é como se fossem testes estatísticos sobre a distribuição daquela feature. Ele calcula a distribuição da feature condicionada ao código de falha 0. Calcula ela condicionada ao código de falha 1 e ao código de falha 2 e assim por diante. É, Você naturalmente vai ter distribuições diferentes para cada código. E ele analisa essa diferença. Ele faz um teste estatístico que diz essa distribuição é igual àquela, é parecida com aquela, é muito diferente daquela. E é isso que ele retorna. E por trás de todos eles tem um conceito que é parecido com isso. Nem sempre explicitamente. Não sei até que ponto isso responde o que você perguntou, mas é esse grossariamente falando, é esse o conceito por trás da análise de importância de feature. É, tá. E como que se cria o indicador de saúde? Tá, eu passei bastante rápido naquele pedaço, né? Tá. É, ok, ele usa o FitLM em algum pedaço, ok, mas esquece isso aqui por enquanto. É, uma vez pré-processado todos os sinais de sensor, você vai conseguir começar a enxergar essa tendência deles. O que você vai fazer aqui para cada um deles, você vai fazer um fit linear, pode ser linear, pode ser um quadrático, alguma coisa assim, em cima desse dado, e você vai ver quem que pega, quem que tem o maior coeficiente angular. O coeficiente angular é a inclinação dessa reta. Então, essa reta aqui é mais inclinada do que essa outra que levou 250 dias para acontecer alguma coisa, certo? É, aí, então, você vai pegar os sensores que apresentarem um coeficiente angular mais forte, por exemplo, 6 deles, alguma coisa assim, e fazer uma combinação simples, por exemplo, somar todos eles, às vezes cada um com um peso. Essa parte da criação do indicador de saúde, ela é quase que artesanal, tá? O- Ela segue esse conceito que eu falei de você analisar quais são os de tendência mais forte, mas como exatamente você vai combinar eles é muito caso a caso, certo? Muitas vezes você só somar eles e aplicar uma normalização para que ele comece em um e vai diminuindo, às vezes isso é suficiente.
Às vezes você pode querer um peso em cada um deles. Certo? É, deixa eu... Aí, Celso perguntou como escolher os sensores e features no exemplo de estimativa de vida útil. Foi isso que eu acabei de falar. É, você, depois de pré-processados os sensores, você vai ver quais deles tem essa tendência mais forte que você consegue quantificar pelo coeficiente angular de um fit linear, por exemplo. Como tratar de problemas de estimativa de vida útil se não há dado até a falha? Tá, se não tiver dado até a falha, deixa eu pensar, peraí. Tá, eu lembro de já ter visto alguma coisa sobre isso, tá? Escapou agora, peraí. Volta. Só um segundo. Não vai ser útil isso. É, tá, vou dar uma resposta melhor para isso depois por e-mail. Vou deixar anotado aqui para não para responder isso assim que possível. Mas eu lembro que tem uma resposta assim, eu já vi inclusive. Cadê o painel de pergunta agora? Perdi. Ah, explicar melhor a parte de clustering das condições de operação. Tá, ok, tá. É, aqui é bem simples, na verdade, tá? São três configurações possíveis. Cada uma pode tomar alguns valores aqui. Se você simplesmente plotar essas três em um plot 3D aqui, você já vai ver que elas caem praticamente todas em cima de alguns pontos específicos. Não é uma distribuição super ampla que tem overlaps nem nada. Esse pontinho aqui, na verdade, tem vários pontinhos muito próximos das offsettings de de uma offsetting específica que tem lá uma distribuição pequenininha. Então, só plotando assim você já consegue enxergar que tem um número finito e pequeno de operações, de condições de operação possível. Então, vendo que caiu num cenário assim, você consegue aplicar caminhos em cima dessas três colunas aqui para extrair um centro exato para cada uma. E esses centros é que você vai usar para determinar é, quais linhas dessa tabela usar para normalização. Então, você vai pegar os sensores, por exemplo, pegar o sensor 1, tudo que caiu no próximo do centro 1, você vai lá calcular a média e desvio padrão e vai usar isso para normalização. Aí fazer a mesma coisa para o sensor 2, para o sensor 3, para o sensor 4, e fazer a mesma coisa para a condição 2, para a condição 3, para a condição 4. Então, você vai ter, para cada um dos 21 sensores, isso vai dar um valor de média e um de desvio padrão para cada uma das 6 condições de operação. É, sim, a gravação fica disponível no YouTube.
Bom, parece que não tem mais perguntas, então eu vou fechar o webinar. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.